No método da negação ou redução ao absurdo, apresentado anteriormente nesse curso, observamos que o desenvolvimento de uma demonstração se apresenta como uma única possibilidade de desenvolvimento quando ocorre o seguinte: se interpretamos como falso, por exemplo, o conectivo implica ou o conectivo e. Nesses casos, temos uma única possibilidade de desenvolvimento da demonstração. E uma outra possibilidade é aquela em que interpretamos como verdadeiro o conectivo ou. Nesse caso também temos uma única possibilidade de desenvolvimento. Além disso, é claro, se interpretamos como verdadeiro ou falso o conectivo não. Então, de novo, temos uma única possibilidade de desenvolvimento da demonstração ou do raciocínio ou do método. Analogamente a tais situações, temos os mesmos princípios para fórmulas da lógica de predicados. Ou seja, quando encontramos uma fórmula da lógica de predicados que é uma implicação, o melhor a fazer é iniciar a análise interpretando tal fórmula como sendo falso. Por quê? Olha, nesse caso, na sequência, temos uma única possibilidade de desenvolvimento: interpretar o antecedente como verdadeiro e o consequente como falso. Veja o esquema. Suponha a fórmula: para todo x, A implica B, ou seja, A implica B está no escopo de para todo x. Observe que essa fórmula, a rigor, não é uma implicação, é uma quantificação de uma implicação, é um para todo de uma implicação. Mas dado que a implicação ocorre aqui no escopo, o melhor a fazer é iniciar a análise semântica dessa fórmula, considerando-a como sendo falsa. Ou seja, dado uma certa interpretação, se I interpreta H como falso, então, na sequência, teremos uma única possibilidade de desenvolvimento. Ou seja, se I de H é falso, temos um para todo falso. Nessas condições, isso equivale a dizer que existe um D, por exemplo, no domínio dos números naturais, tal que, se esse x é interpretado como sendo D, a interpretação dessa implicação é falsa. Mas essa interpretação com a extensão, se ela interpreta a implicação como sendo falsa, isso equivale a dizer que essa interpretação com a extensão interpreta o A como sendo verdadeiro, que é o antecedente, e essa interpretação, novamente, com a extensão, interpreta B, o consequente, como sendo falso. Ou seja, aqui nesse caso, temos um desenvolvimento mais simples. Não há, digamos, uma bifurcação ou várias possibilidades a serem consideradas. Temos uma única possibilidade a ser considerada, que é a possibilidade em que A é verdadeiro e B é falso. E se temos uma única possibilidade nesse desenvolvimento, a melhor escolha para início de raciocínio é considerar que a interpretação interpreta H como sendo falso. Observe que, se começamos com I de H verdadeiro, na sequência, como temos aqui um para todo verdadeiro, aplicando a regra semântica, temos essa situação. E aí aqui temos a interpretação de uma implicação como verdadeiro. Isso significa dizer que aqui temos um desenvolvimento menos simples. Temos três possibilidades nesse caso. Consideramos a seguir um exemplo que utiliza essas regras que acabamos de falar. Estaremos pensando na melhor maneira de desenvolver
o raciocínio de uma análise semântica. Seja aí uma interpretação sobre N, o conjunto dos números naturais. Tal que a variável x é interpretada como sendo 3, y é interpretada como sendo 77 e o predicado P é interpretado como sendo o predicado aritmético menor que. Considere H10 essa forma. Ou seja, temos aqui um para-todo e aqui o escopo do para-todo. Observe que o escopo do para-todo é uma implicação. Nesse caso, como vimos anteriormente, é melhor iniciar a análise para descobrir se a interpretação de H10 é falsa ou não. É melhor iniciar a análise com falso aqui. Isso porque no desenvolvimento teremos apenas uma possibilidade, um E aqui nesse lugar. Então veja, se I de H10 é falso, isso equivale a dizer que I dessa forma é falso. Temos então um para-todo falso. E pela regra semântica, um para-todo é falso se somente se existe um D no domínio da interpretação, tal que, quando esse X é interpretado como D, a interpretação do seu escopo, do escopo do quantificador, essa interpretação é igual a falso. Mas a interpretação de uma implicação é falsa quando a interpretação do seu antecedente é verdadeira e a interpretação do seu consequente é falsa. Então, essa afirmação equivale a essa. Ou seja, existe D nos naturais tal que a I com a extensão interpreta o antecedente como verdadeiro e interpreta o consequente como sendo falso. Continuando com o raciocínio, essa afirmação equivale a essa. E a diferença daqui para cá é que desenvolvemos a análise semântica desse quantificador. Existe Y é verdadeiro, se somente se existe um C, tal que quando esse Y é interpretado como sendo C, a interpretação do resto, do P de XY, é verdadeira. O resto, essa parte e esse início, são os mesmos. Daqui para cá, o que fazemos é simplesmente escrever o início e analisar o resultado dessa interpretação e dessa interpretação, aplicadas a esse átomo e a esse átomo. Ou seja, aqui nesse caso, P é interpretado como sendo menor, é o menor. X é interpretado como sendo D, então escrevemos D aqui. Y é interpretado como sendo C, então escrevemos aqui. E tudo isso é verdadeiro, que é igual a verdadeiro, ou seja, predicado semântico aplicado a D e C é verdadeiro. Nesse caso, nessa linha, temos P é interpretado como sendo menor. O X é interpretado como sendo D. E o Y? Aqui há uma diferença. Y não é interpretado como C. Não existe essa extensão aqui. Então, o Y é interpretado como sendo 77. E nós escrevemos aqui. E nesse caso, o predicado semântico aplicado a D e 77 é falso, por causa desse falso. Observe que a semântica de Y é determinada por I de Y igual a 77. Nesse caso. Nesse caso, a semântica I de Y é determinada pelo quantificador existencial, pelo existe. Por quê? Porque esse Y, que é esse, ele está ligado a esse quantificador. Pois bem, analisando a última afirmação, ela nos diz o seguinte: existe um D nos naturais e um C nos naturais, tal que D
é menor do que C é verdadeiro, ou seja, existe um D nos naturais e um C nos naturais, tal que é verdadeiro que D é menor que C. Mas, além disso, é falso que D é menor do que 77. Ou seja, estamos à procura de dois números, D e C, tais que D seja menor do que C e que seja falso que D seja menor que 77. Olha, basta pegar D igual a 100, isso nos contempla aqui, e C igual a 200, isso nos contempla aqui. Então, de fato, existem D e C nessas condições. Conclusão, essa é uma afirmação verdadeira, portanto, I de H10 é realmente falso. Observem que começamos da maneira mais adequada. Consideramos começar com I de H10 igual a falso. Isso porque H10 tem na fórmula uma implicação. Então, por isso é melhor começar analisando pelo falso. Além disso, observe que os símbolos livres de H10 são P e Y. P predicado e esse Y que ocorre livre. Portanto, para interpretar essa fórmula, precisamos interpretar separadamente P e Y. E o fato da interpretação de x ser igual a 3, isso não é usado. Vamos fazer uma pequena modificação na fórmula H10 que acabamos de considerar. E a partir dessa pequena modificação, vamos analisar e ver o que acontece. Seja aí uma interpretação sobre n. De novo, a variável x é interpretada como sendo 3, y como sendo 77 e p, o predicado p, é interpretado como sendo o predicado menor que. Anteriormente consideramos essa fórmula. H10 é para todo, x tem-se o escopo aqui e aqui dentro uma implicação. Vamos mudar de posição esses parênteses e vamos considerá-lo mais internos, ou seja, mais internamente. Vamos começar com os dois quantificadores e em seguida, no escopo do existe y, é que vamos considerar a implicação. De novo, H11 é uma fórmula do tipo implicação. Temos aqui uma implicação no escopo do existe. Então é melhor começar com H11 igual a falso. Mas, se H11 é falso, isso equivale a dizer então que I de I aplicada a essa fórmula é igual a falso. E temos aqui então um para todo, alguma coisa, falso. Aplicando a regra semântica, um para todo é falso se somente se existe um D no domínio, tal que quando esse x é interpretado como sendo D, a interpretação do resto é igual a falso. Na sequência temos um existe falso. Um existe é falso quando para todo C no domínio, esse y sendo interpretado como C, a interpretação do resto, que é isso aqui, é falso. Nesse momento, observe que temos uma interpretação com duas extensões interpretando uma implicação. E interpretando essa implicação como sendo falso. Isso equivale a dizer que essa interpretação com as duas extensões interpreta o antecedente como verdadeiro e o consequente como falso. E observe que o antecedente e o consequente são iguais. Isso significa dizer o seguinte, que essa afirmação equivale a essa, na qual reescrevemos isso aqui e aqui temos, conforme essa interpretação com essa extensão, que x é interpretado como D, que y como C. Então aqui aparece D menor do que C. E igualmente, devido a essa interpretação, temos aqui D menor que C. Só que aqui em cima isso é verdadeiro. E devido a essa parte de baixo, temos aqui, isso aqui é falso.
E aí, analisando essa afirmação como um todo, observamos que ela nos exige o seguinte, que existe um D nos naturais, tal que para todos C nos naturais, D menor que C é verdadeiro e D menor que C é falso. Olha, é claro que essa afirmação é falsa, não pode ter números, não existem números nessas condições, em que D menor que C é verdadeiro e ao mesmo tempo é falso. Então, se essa é uma afirmação falsa, então I de H11 é verdadeiro. Conclusão. Se antes I de H10 era falso, agora I de H11 é verdadeiro. Observe que a grande mudança ocorreu devido ao reposicionamento dos parênteses. Além disso, observe que as semânticas de x e y são determinadas pelos quantificadores para todo x e existe y, respectivamente. Isso ocorre devido a essas extensões. Conclusão. Se observarmos quem são os símbolos livres de H11, observamos que temos apenas o P, ou seja, tais informações não são utilizadas, são irrelevantes. O fato de x ser interpretada como 3 e y como 77, isso não faz diferença nessa análise, porque tanto x quanto y estão ligados a esses quantificadores. Pequenas mudanças, um reposicionamento de parênteses muda completamente o resultado. É isso que estamos querendo chamar a atenção. Além disso, outro fato importante. Variáveis ligadas possuem uma semântica toda particular, uma semântica ligada à semântica do quantificador que a liga, ou seja, um x que está no escopo de um quantificador em x, está ligada por um certo quantificador em x, sua semântica é determinada pela semântica do quantificador. Isso é muito diferente de variáveis que ocorrem livres. Nesse caso, a semântica é dada pela interpretação e independe da semântica dos quantificadores.